Ok, vocês venceram. Vamos falar de personagem de anime. É o seguinte, eu sei que vocês são obcecados, aparentemente aqui todo mundo é louco por anime e as coisas que eu mais recebo de pedidos de vídeo é a respeito de como desenhar personagens de anime. E um monte de gente vive me perguntando por que eu não faço tutoriais a respeito de como desenhar em estilo anime. E a resposta é o seguinte: primeiro, porque eu não desenho em estilo anime. Os meus conhecimentos são a respeito de outras coisas e eu acho que vai ser muito mais proveitoso eu trazer um conhecimento que eu tenho em profundidade do que ficar falando de uma coisa que vocês querem e eu não entendo bulhufas. E também porque desenho de anime é a coisa que mais tem conteúdo nesse YouTube. Vocês não precisam de mim, tem outros 53 youtubers explicando como se desenha anime. Vocês não precisam de mim. Vai lá na barra de pesquisa e pesquisa. E vira e mexe, eu recebo um tipo de pedido que é basicamente o seguinte: Mia, ensina a desenhar o personagem X do anime Y. E, gente, eu nunca vou fazer um tutorial explicando como desenhar um personagem de um anime. Nunca. E é por quê? 3 razões. 1. Você não vai desenhar esse único personagem pro resto da sua vida. 2. Aprender a desenhar não tem a ver com a temática, tem a ver com entender formas e entender noções básicas. E 3. Vocês têm capacidade de pegar um tutorial genérico a respeito de como desenhar personagens e adaptar pro personagem que vocês querem fazer. Vocês não precisam daquele passo a passo que vinha no gibi da Mônica de como desenhar um personagem tal. Esse tutorial, portanto, vai ser a respeito de como você estudar visualmente o personagem que você quer desenhar para você ter a capacidade de reproduzi-lo e mostrar para as pessoas que é aquele personagem mesmo. Eu tô abordando especificamente anime porque é o que mais pedem, mas na verdade esse processo ele funciona para absolutamente qualquer personagem que existe por aí. Então vamos lá, o primeiro passo é obviamente escolher seu personagem. Você quer desenhar o personagem X do anime Y, então você vai entrar no Google e você vai pesquisar um monte de referência a respeito desse personagem. E quando você vai pesquisar referências, tenha preferência pelo material original do anime. Porque quando você pega fanarts, pode ser que o artista tenha mudado algumas coisas e você vai reproduzir algo que não é fiel ao personagem. Pra ter um exemplo prático aqui, eu escolhi o Will, do Kuroshitsuji, e vamos lá. O próximo passo é você definir o que você quer fazer com essas referências. Você quer copiar a referência literalmente, você quer fazer um desenho original, mas no mesmo estilo do anime, ou você quer desenhar um personagem em um estilo completamente diferente. Vamos lá. Primeira opção, se você quer literalmente copiar uma imagem que você salvou. Não tem segredo, é cópia de formas, não tem nada a ver com esse tutorial aqui. E eu vou recomendar pra vocês o tutorial que eu tenho a respeito de esboço. Vai lá que eu tenho lá, passo várias técnicas de como copiar formas e copiar literalmente referências. As coisas ficam interessantes a partir da segunda opção, que é desenhar o seu personagem num desenho original, mas no mesmo estilo do anime. Você vai sentar, você vai olhar o seu personagem e você vai observar quais são as características dele que fazem dele aquele personagem. O que diferencia ele dos outros. Geralmente, quando a gente tá falando de anime, as características que diferenciam os personagens geralmente são cabelo, forma dos olhos, roupas e a forma do corpo. Coisas como formato de nariz, boca, costumam ser detalhes que os desenhistas de mangá, eles não dão tanta diferença, então eles não costumam diferenciar muito o nariz de um personagem pro outro. É claro que existem exceções. Por exemplo, o Luffy do One Piece, ele tem uma boca bem característica que diferencia ele bem de outros personagens. Enquanto um personagem como o Aldebaran, de Cavaleiros do Zodíaco, ele também tem um nariz bem diferenciado dos outros personagens, que torna isso uma característica bem exclusiva dele. Mas, de modo geral, são esses 4 itens que eu falei pra vocês. Aqui, no caso do personagem que eu escolhi, eu observei ele e as coisas que diferenciam ele dos outros personagens são o cabelo, o formato dos olhos junto com esse óculos que ele usa, a boca dele é diferenciada, que ele tem esses dentinhos pontudos. Fora isso, a roupa, o corpo dele que é meio genérico, e ele tem uma serra elétrica também, que é uma coisa que você coloca um personagem ruivo andando com uma serra elétrica, provavelmente é o Will. Essa lista que você preparou é os elementos que você precisa ser absolutamente fiel e não pode deixar de lado ou fazer diferente.
porque senão não vai ser o seu personagem. Você tendo esses elementos, você vai literalmente copiar. Você vai copiar o olho do mesmo formato, você vai copiar o cabelo do mesmo jeito, você vai copiar a boca da mesma forma que foi desenhado pelo desenhista original. E se você quer, por exemplo, desenhar o seu personagem em outra pose, se você tem dificuldade em criar pose, você pode pegar uma referência de uma pose e aí você desenha o seu personagem em cima dessa pose, sempre prestando atenção nas características principais dele. Agora as coisas ficam massa mesmo quando a gente entra na nossa terceira opção, que é desenhar o seu personagem num estilo diferente do original. A gente vai começar da mesma forma que antes, a gente vai pegar o nosso personagem, vai estudar, vai fazer a nossa lista de características principais dele. Minha lista tá pronta, você faz aí a sua e qual é o estilo que você quer desenhar esse personagem? É cartoon? É realismo? É o quê? E definido o estilo que você quer desenhar, você vai pensar como é que eu vou adaptar essas características do meu personagem para esse estilo específico. Eu vou dar aqui 2 exemplos. O primeiro é se você quer fazer o seu personagem num estilo mais simples que o original. Por exemplo, pegar um personagem de anime e transformar ele num desenho cartoon bem simplificado. Você vai passar para o seu desenho final apenas as características principais da sua lista. Você não precisa se preocupar com mais nenhuma característica do seu personagem, porque aquilo da sua lista é o que faz o seu personagem o seu personagem. E se você quer simplificar, você não coloca nada a mais, você só diminui as coisas. E obviamente você vai simplificar. Quando eu faço cartoon, eu não faço olhos detalhados, eu só faço pontinhos. Então eu vou, por exemplo, ignorar o formato do olho do meu personagem. Eu vou simplificar o cabelo dele. Agora, no nosso segundo exemplo, vamos supor que você quer desenhar o seu personagem num estilo mais complexo do que o original. Por exemplo, algo que se aproxime mais do realismo. Nesse caso, você vai ter que adaptar as características principais para o seu estilo e você também vai buscar outras características do seu personagem. Ainda dentro das nossas características principais, se eu quero puxar pro realismo, eu não posso desenhar o olho do mesmo formato, eu tenho que fazer um olho num formato realista. E daí eu tenho N formas de desenhar um olho realista, eu posso fazer várias opções, e por exemplo, essa aqui se parece mais com o formato original do olho do meu personagem. Então, mesmo que você vá trazer para outro estilo, tente fazer, dentro do outro estilo, coisas em formas que se parecem com o original. E você vai ter coisas que não são muito trabalhadas no estilo anime, como por exemplo nariz. Você obviamente precisa trabalhar bem se você vai trazer algo mais realista. Então pense, esse nariz é desenhado assim, como eu adaptaria isso para um formato de nariz realista? E é óbvio que se você quer fazer algo no estilo complexo, você precisa entender esse estilo complexo. Você nunca vai conseguir desenhar um personagem de anime realista se você não sabe fazer realismo. Então esse processo ele sempre vai passar pelo entendimento do estilo que você vai desenhar. E basicamente é isso. Eu escolhi meu personagem e a partir disso eu consegui copiar minha referência, adaptar minha referência no mesmo estilo e adaptar esse personagem para estilos diferentes. Basicamente é isso. Resumindo, entenda as características principais do seu personagem e depois estude uma forma de passar isso pro estilo que você quer. Não tem segredo, com isso você desenha qualquer personagem do mundo, porque personagem sempre é feito das suas características principais. E vocês conseguem, vocês são inteligentes, vocês não precisam de um passo a passo de livrinho de criança ensinando como desenhar personagem X. Use seu intelecto, trabalhem essas coisas das características, que vocês são fodas. Acreditem em vocês mesmos, vocês conseguem fazer algo a partir desse processo aqui. Semana que vem a gente tem o Mia Responde. Se você tá vendo esse vídeo no dia que ele tá saindo, você ainda tem 2 dias pra enviar suas perguntas no formulário. Eu coloquei no link desse vídeo também. Só entra lá, mandar sua perguntinha. Vejo vocês terça que vem com as respostas. Um beijo e até lá!